Hoje vais aprender 7 erros precisos que silenciosamente elevam os outros acima de ti. Erros que parecem inofensivos, erros que parecem honestos, erros que a maioria das pessoas comete sem se aperceber de que estão a diminuir a sua própria autoridade. E mais importante, vais aprender a proteger a tua influência, sem te tornares distante, cruel ou emocionalmente fechado, porque o verdadeiro poder não é o silêncio. O verdadeiro poder é a expressão seletiva. Antes de começarmos, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu revelo com sabedoria. Número 1. Partilhar dificuldades não resolvidas publicamente. Existe uma diferença entre partilhar uma lição e exibir uma ferida. A maioria das pessoas não vê essa diferença. Elas acreditam que a abertura constrói ligação. Acreditam que falar honestamente sobre as suas lutas as torna mais próximas, autênticas e humanas. E no contexto certo, isso pode ser verdade. Mas o momento exato determina se a vulnerabilidade cria respeito ou reduz a autoridade. O erro crítico é falar sobre um problema enquanto ainda estás emocionalmente dentro dele. Quando falas sobre uma dificuldade que ainda não processaste, o teu tom transmite instabilidade. As tuas palavras transmitem incerteza. O teu estado emocional ainda procura alívio, validação ou segurança. E as pessoas conseguem sentir isso. Mesmo que respondam com simpatia, a sua percepção muda, porque a influência é construída sobre a estabilidade emocional. Quando os outros sentem que o teu estado interno está perturbado, começam a questionar a tua força, o teu discernimento e a tua fiabilidade sob pressão. Isto não significa que nunca devas falar sobre dificuldades. O problema não é a honestidade. O problema é a honestidade inacabada. Existe uma diferença poderosa entre estas duas afirmações. Passei por um período difícil, e eis o que isso me ensinou. E estou a passar por dificuldades neste momento, e não sei como lidar com isso. A primeira comunica crescimento. A segunda comunica instabilidade. Quando partilhas uma experiência processada, a mensagem é controlada. A emoção é regulada. A narrativa mostra resolução, perspicácia e força. Mas quando partilhas uma luta ativa, estás a expor a tua posição emocional em tempo real. E uma vez que essa posição se torna visível, ela transforma-se em informação. Em ambientes de apoio, essa informação pode ser tratada com cuidado, mas nem todos agem com base no apoio. Algumas pessoas observam silenciosamente. Elas guardam aquilo que aprendem. Elas lembram-se dos teus pontos de estresse, dos teus medos, das tuas dúvidas e dos teus momentos de fraqueza. Mais tarde, sob pressão ou competição, essa informação torna-se uma vantagem contra ti. Outro perigo do processamento emocional público é a erosão da autoridade. A autoridade não tem a ver com ser perfeito. Tem a ver com ser firme. Quando o teu estado emocional parece instável em espaços públicos, a tua fiabilidade percebida diminui. As pessoas começam a ver-te como reativo em vez de centrado. Mesmo que as tuas competências permaneçam fortes, a tua posição psicológica enfraquece, porque em qualquer ambiente, as pessoas confiam mais na estabilidade do que na honestidade. É por isso que as pessoas estratégicas processam as coisas em privado e comunicam de forma seletiva. Falam sobre resultados, não sobre o caos emocional. Partilham lições depois de terem clareza, não durante a confusão. Revelam crescimento, não turbulência. Outro fator é a seleção do público. Nem toda a gente merece ter acesso às tuas lutas internas. A transparência emocional deve ser conquistada, não transmitida a todos. Pessoas de confiança, que provaram ter discrição e lealdade, são diferentes do público em geral, de colegas de trabalho ou de plataformas sociais. A vulnerabilidade pública cria registros permanentes.
O processamento privado cria relações controladas e o controlo protege a influência. Isto não significa esconder a tua humanidade. Significa proteger o teu tempo emocional. Porque quando as pessoas te veem apenas durante a tempestade, elas lembram-se da instabilidade. Mas quando te veem depois da tempestade, lembram-se da força. A mudança é simples, mas poderosa. Partilha a resolução, não a volatilidade emocional. Quando a tua história comunica clareza, em vez de confusão, as tuas experiências aumentam a tua autoridade, em vez de a enfraquecerem. Número 2. Assumir que a justiça é universal. Uma das formas mais rápidas de fortalecer a tua oposição é assumir que todos pensam da mesma forma que tu. A maioria das pessoas acredita que a justiça é um valor partilhado. Acreditam que se agirem com equilíbrio, honestidade e boas intenções, os outros responderão naturalmente da mesma maneira. Mas na realidade, as pessoas operam por incentivos, não por ideais. Alguns valorizam a cooperação. Outros valorizam a vantagem. Alguns valorizam a lealdade. Outros valorizam a oportunidade. Quando projetas os teus padrões em alguém que opera de forma diferente, interpretas mal a situação e interpretar mal as pessoas cria vulnerabilidade. Este erro surge geralmente sob a forma de confiança prematura. Cede cedo demais para demonstrar boa vontade. Revelas a tua posição para demonstrar transparência. Fazes concessões para manter as coisas equilibradas. Assumes que a outra pessoa te virá encontrar a meio do caminho. Mas se a outra pessoa estiver a operar estrategicamente, a tua justiça torna-se a informação. Eles aprendem os teus limites. Aprendem as tuas prioridades. Aprendem quanta pressão é necessária para que tu cedas terreno. E assim que alguém conhece o teu limite, não negocia contigo. Eles gerem ti. Outro perigo de assumir a justiça é a expectativa emocional. Quando acreditas que os outros devem agir de acordo com os teus padrões, ficas surpreendido quando não o fazem. Essa surpresa leva frequentemente à frustração, a reações exageradas ou a decisões precipitadas. E as reações emocionais revelam os teus pontos de pressão. As pessoas estratégicas não começam com confiança. Começam com observação. Em vez de assumirem que alguém valoriza o equilíbrio, observam como essa pessoa se comporta quando há tensão, desacordo ou competição. Porque o caráter não se revela durante interações tranquilas. O caráter é revelado sob pressão. Qualquer pessoa pode parecer cooperativa quando não há custos, mas quando os riscos aumentam, as prioridades tornam-se visíveis. Eles protegem o benefício mútuo ou a vantagem pessoal, honram os acordos ou ajustam-nos quando as circunstâncias mudam. Mantêm-se consistentes ou mudam de posição quando surge uma vantagem. Estes padrões importam mais do que promessas. Outro erro comum é o compromisso precoce. Muitas pessoas acreditam que dar algo primeiro cria boa vontade e encoraja a reciprocidade. Por vezes, sim. Mas com personalidades estratégicas, o compromisso precoce sinaliza flexibilidade sem resistência. Em vez de criar confiança, diminui a tua força de negociação percebida. Eles não veem generosidade, veem espaço para pressionar ainda mais. O posicionamento é importante. Quando mantens a tua posição com calma e evitas concessões desnecessárias, comunicas estabilidade. Mostras que a cooperação é possível, mas não é automática. Esse equilíbrio ganha mais respeito do que uma acomodação precoce. O objetivo não é a desconfiança. O objetivo é a clareza. A confiança deve ser construída sobre comportamentos observados, não sobre um caráter presumido. Isto requer paciência. A paciência estratégica significa permitir que as pessoas revelem os seus padrões ao longo do tempo. Pequenas inconsistências, testes subtis de limites e respostas à pressão
fornecem informações mais precisas do que as palavras alguma vez farão. Assim que compreendes a estrutura de incentivos de alguém, as tuas decisões tornam-se mais precisas. Sabes quando deves colaborar. Sabes quando deves limitar o acesso. Sabes quando deves proteger a tua posição. E, mais importante ainda, deixas de esperar justiça de pessoas que operam por conveniência, porque as expectativas criam exposição emocional. A observação cria controlo. Quando paras de projetar os teus padrões nos outros e começas a estudar os seus incentivos, removes uma das maiores formas de as pessoas ganharem silenciosamente poder sobre ti. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu observo primeiro. Número 3. Reagir a provocações subtis. Nem todos os ataques são ruidosos. Os mais eficazes são silenciosos. Um pequeno comentário proferido com o tom errado, uma ligeira interrupção, um olhar desdenhoso, uma piada casual que parece um pouco pessoal. Estes não são acidentes. Em muitos ambientes, a provocação subtil é usada para testar o controle emocional. Não tem o objetivo de criar conflito. Tem o objetivo de estudar a tua reação, porque as reações revelam sensibilidade e a sensibilidade cria vantagens. A maioria das pessoas pensa que o poder se demonstra através de respostas fortes. Elas defendem-se rapidamente, corrigem o comentário, explicam a sua posição, ajustam o seu tom para mostrar que foram afetadas. Mas no momento em que o teu estado emocional se torna visível, a informação é exposta. Uma ligeira mudança na tua voz, uma explicação mais longa do que o necessário, uma clarificação defensiva, um desconforto visível. Estas são micro-reações e os observadores estratégicos prestam-lhes atenção. Eles não estão concentrados nas palavras que usas. Estão a estudar aquilo que te afeta. Se um pequeno comentário muda a tua energia, eles aprendem onde os teus limites emocionais são frágeis. Se te apressas a defender a tua competência, aprendem que é sensível em relação ao teu estatuto. Se reages a uma crítica leve, aprendem que a pressão funciona contigo. Assim que alguém identifica os teus gatilhos, não precisa de te desafiar diretamente. Apenas precisam de aplicar uma pressão subtil no lugar certo. É assim que se cria uma vantagem sem confronto. O verdadeiro perigo é que a maioria das pessoas reage automaticamente. Elas não fazem uma pausa, não avaliam a intenção. Respondem emocionalmente porque o momento parece pessoal. Mas o poder reside na resposta atrasada. Quando controlas o tempo, controlas a visibilidade. Em vez de reagires imediatamente, tu dás espaço. Deixas o momento passar. Observas o contexto. O comentário foi intencional. Foi um teste. Foi casual ou estratégico. Essa pausa protege a tua posição emocional. A neutralidade calma cria incerteza para outra pessoa. Eles não obtêm o retorno que procuravam. Não conseguem medir a tua sensibilidade. Não conseguem confirmar se a sua tentativa teve algum efeito. E quando alguém não consegue ler o teu impacto emocional, a sua capacidade de te gerir diminui. O silêncio, quando controlado, não é fraqueza, é disciplina emocional. Outro fator importante é a economia emocional. Cada reação visível custa posicionamento psicológico. Quanto mais frequentemente as tuas emoções mudam em resposta a pequenos estímulos, mais fácil se torna para os outros influenciarem o teu estado. Mas quando a tua linha de base emocional permanece estável, as tuas reações tornam-se raras. E reações raras têm peso. Se permaneceres calmo face a pressões menores, mas responderes com firmeza quando algo realmente importa, as pessoas aprendem que as tuas reações são intencionais, não automáticas. Essa percepção aumenta a tua autoridade. Também muda o comportamento futuro à tua volta.
Quando as provocações subtis não produzem resultados visíveis, as pessoas deixam de te testar. Não há retorno, não há poder de negociação, não há vantagem a ganhar. A consistência e o controle emocional criam uma barreira protetora. Outro erro que as pessoas cometem é explicar em demasia após sentirem uma ofensa. Tentam corrigir a forma como foram vistas. Acrescentam contexto. Justificam a sua reação. Mas a justificação sinaliza impacto. E o impacto confirma a sensibilidade. Por vezes, a resposta mais forte é não apresentar qualquer resposta visível. Controla o teu tempo. Controla a tua expressão. Controla aquilo que os outros estão autorizados a medir. Porque quanto menos eles conseguirem ler os teus pontos de pressão emocional, mais difícil se torna mover-te. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu mantenho a compostura. Número 4. Explicar as tuas decisões em excesso. Muitas pessoas acreditam que quanto mais explicarem, mais serão compreendidas. Então acrescentam contexto, acrescentam raciocínio, acrescentam antecedentes, repetem a sua lógica de formas diferentes, esperando que a clareza crie aceitação. Mas a explicação excessiva não aumenta a autoridade. Porque a psicologia de explicar em excesso envia uma mensagem oculta. Preciso que concordes comigo. No momento em que a tua comunicação soa a alguém que procura validação, em vez de afirmar uma decisão, a tua posição enfraquece. Os outros começam a sentir incerteza. Mesmo que a tua escolha tenha sido a correta, a autoridade não se mede pela forma como a tua explicação é detalhada. Mede-se pela confiança com que consegues defender uma declaração clara. Quando as tuas decisões vêm acompanhadas de longas justificações, de múltiplas garantias e de clarificações repetidas, as pessoas não ouvem apenas o teu raciocínio, ouvem a tua hesitação, e a hesitação convida ao desafio. Os observadores estratégicos compreendem este padrão. Se sentes a necessidade de explicar profundamente cada decisão, eles aprendem que a pressão te fará falar mais. Aprendem que a discordância te fará defender-te. E assim que sabem isso, não debatem a tua decisão. Eles questionam a tua confiança. Outro problema de explicar em excesso é que abre espaço para negociação onde nenhuma era necessária. Quando apresentas muitos argumentos, as pessoas começam a desmontar os detalhes em vez de respeitarem o resultado final. Em vez de ouvirem a decisão, começam a analisar a explicação. Por que esta parte? E em relação àquela opção. Já consideraste isto em vez daquilo. Tu moves acidentalmente a conversa de uma diretiva para um debate. A autoridade clara funciona de forma diferente. Os bons comunicadores afirmam a sua posição de forma simples e direta. Dão informação suficiente para fornecer contexto, mas não o suficiente para que a decisão pareça estar aberta à aprovação. A comunicação concisa sinaliza certeza interna. A certeza desencoraja a resistência desnecessária. Outro perigo oculto de explicar em excesso é a exposição emocional. Quanto mais falas, mais o teu pensamento interno se torna visível. As tuas dúvidas, as tuas preocupações, as tuas prioridades e os teus pontos de pressão começam todos a vir à superfície. Informação que nunca foi necessária torna-se disponível. E a informação cria vantagem. A comunicação estratégica protege o teu processo interno. Tu partilhas resultados. Não toda a tua jornada mental. Revelas a direção. Não todas as incertezas que consideraste pelo caminho. Isto não significa ser frio ou desdenhoso. Significa ser preciso. A precisão respeita tanto a tua autoridade como a atenção da outra pessoa. Há também um efeito de percepção em jogo. As pessoas associam naturalmente a brevidade à confiança. Quando alguém fala claramente e para, isso sinaliza que a sua posição está decidida.
Mas quando alguém continua a falar para reforçar o mesmo ponto, cria a impressão de que está a tentar convencer em vez de liderar. A diferença é subtil, mas poderosa. A linguagem de liderança é calma e contida. A linguagem que procura aprovação é longa e repetitiva. Outro princípio importante é o controlo da repetição. Muitas pessoas reafirmam as suas decisões várias vezes quando sentem hesitação da parte dos outros. Acreditam que repetir fortalecerá a sua posição. Na realidade, a repetição sinaliza dúvida. Afirma de forma clara. Esclarece uma vez se for necessário e depois avança. Quando as tuas palavras são limitadas e intencionais, elas carregam mais peso. Quando a tua comunicação é comedida, as pessoas ouvem com mais atenção, porque o que é raro parece importante. Com o tempo, este hábito muda a forma como os outros respondem a ti. Deixam de esperar longas explicações. Deixam de testar as tuas decisões através de perguntas intermináveis. Aprendem que quando falas, a direção já está decidida, e essa percepção protege a tua influência. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu falo com certeza. Número 5. Rotular publicamente as tuas fraquezas. A maioria das pessoas pensa que a autocrítica as torna humildes e acessíveis. Dizem abertamente coisas como: eu sou mau nisto, eu não tenho confiança, ou eu sou péssimo a lidar com a pressão. Acreditam que, ao admitirem as suas falhas, parecem honestas, autoconscientes e com os pés assentes na terra. Mas existe um perigo oculto em definir publicamente as tuas fraquezas. Quando te rotulas, não estás apenas a expressar um pensamento, estás a criar uma narrativa. E assim que uma narrativa é dita em voz alta, as outras pessoas guardam-na. A mente humana lembra-se de afirmações de identidade simples. Não se lembra do contexto ou da emoção por trás delas. Lembra-se do rótulo. Mais tarde, quando as pessoas te avaliam para uma responsabilidade, oportunidade ou confiança, esse rótulo influencia silenciosamente o seu julgamento. Não porque queiram limitar-te, mas porque foste tu quem definiu a própria limitação. Outro risco é a repetição. Quando mencionas casualmente as tuas fraquezas em conversas, reuniões ou contextos sociais, o rótulo é reforçado. Cada vez que o dizes, torna-se mais credível para os outros. Acaba por deixar de soar como um desafio temporário. Começa a soar como uma característica fixa. E traços fixos moldam expectativas. Se as pessoas esperam fraqueza numa determinada área, deixam de te oferecer oportunidades relacionadas com ela. Deixam de confiar em ti sob pressão. Ajustam a sua percepção da tua capacidade sem nunca te dizerem. Não perdes influência porque os outros te criticaram. Perdes porque definiste os teus próprios limites para eles. Existe também um risco estratégico. Alguns indivíduos recolhem ativamente informação sobre as inseguranças dos outros. Quando descreves abertamente os teus medos, as tuas dúvidas ou os teus defeitos, estás a dar-lhes um mapa de onde te sentes vulnerável. Mais tarde, em situações competitivas, essas áreas tornam-se pontos de pressão. Uma afirmação casual como "eu odeio falar em público" pode transformar-se em seres empurrado para apresentações desconfortáveis. Dizer "eu não sou bom com conflitos" pode levar a que os outros desafiem os teus limites com mais frequência. Informação que parecia inofensiva torna-se numa vantagem. Isto não significa que devas fingir ser perfeito. A mudança não vai da honestidade para a negação. A mudança vai de uma rotulagem descuidada para um enquadramento preciso. Em vez de te definires por uma fraqueza, define-te por um processo. Existe uma diferença poderosa entre dizer que sou mau nisto e dizer que estou a melhorar nisto. A primeira cria uma identidade fixa. A segunda cria uma trajetória de crescimento. As pessoas respondem de forma muito diferente a essas duas mensagens.
O crescimento sinaliza força. Uma fraqueza fixa sinaliza limitação. Outro fator importante é o tom emocional. Muitas pessoas falam negativamente sobre si próprias para baixar as expectativas ou evitar a pressão. Acreditam que se os outros esperarem menos, enfrentarão menos riscos. Mas baixas expectativas reduzem o valor percebido. E o valor percebido determina a influência. Quando a tua linguagem te posiciona consistentemente como incerto, incapaz ou limitado, as pessoas começam a interagir contigo a esse nível. A linguagem molda o posicionamento. O posicionamento molda a oportunidade. As pessoas estratégicas falam sobre o seu desenvolvimento com cuidado. Reconhecem áreas de crescimento quando necessário, mas nunca transformam desafios temporários em afirmações de identidade permanentes. Elas controlam a narrativa antes que o ambiente o faça. Porque assim que uma narrativa se espalha, é difícil de mudar. As tuas palavras tornam-se a tua reputação muito antes de o teu desempenho ser avaliado. A precisão na forma como te defines protege a tua autoridade. Não precisas de exagerar os teus pontos fortes. Simplesmente precisas de evitar definir as tuas fraquezas como sendo quem tu és. Número 6. Dar acesso demasiado rápido. O acesso é influência. Quem obtém o teu tempo, a tua atenção, os teus pensamentos pessoais e o teu mundo emocional determina a tua posição psicológica. Mas a maioria das pessoas dá acesso demasiado rápido sem perceber o custo a longo prazo. No início de qualquer ligação, existe curiosidade. As pessoas querem sentir-se compreendidas, aceites e próximas. Para criar esse sentimento rapidamente, muitos indivíduos partilham detalhes pessoais muito cedo. Revelam a sua história, as suas lutas, os seus medos, as suas ambições e as suas experiências privadas num curto período de tempo. Parece ser uma ligação, parece ser confiança, mas a exposição emocional rápida cria uma ilusão de profundidade, não uma estabilidade real. A verdadeira confiança constrói-se através da consistência ao longo do tempo. Quando o acesso é dado antes de alguém ter demonstrado fiabilidade, estás a investir valor emocional sem provas de caráter. E assim que alguém tem uma visão profunda do teu pensamento, das tuas motivações e das tuas vulnerabilidades, a tua posição psicológica muda. Eles compreendem-te e a compreensão cria vantagem. Outro problema do acesso rápido é a percepção de valor. A mente humana atribui importância com base na escassez e no esforço. Quando a informação pessoal, a abertura emocional e a atenção são dadas imediatamente, parecem comuns em vez de significativas. Nada teve de ser conquistado. Nada teve de ser provado. E o que vem facilmente, raramente, é tratado com cuidado. A revelação seletiva funciona de forma diferente. Quando revelas o teu mundo pessoal gradualmente em camadas, cada nível de acesso parece intencional. Sinaliza que a profundidade emocional não é automática. É baseada na observação, na consistência e no tempo. Isto muda a dinâmica. Em vez de uma proximidade imediata, existe uma confiança progressiva. E a confiança progressiva aumenta o respeito. Outro risco oculto do acesso antecipado é o erro de julgamento. Nas fases iniciais de qualquer interação, as pessoas estão a apresentar a sua melhor versão. O seu comportamento é controlado. O seu tom é positivo. As suas intenções parecem alinhadas. Mas o comportamento inicial não revela o caráter. O caráter aparece durante a discordância, a pressão, a inconveniência e o tempo. Se um acesso profundo for dado antes de essas situações ocorrerem, estás a confiar numa versão da pessoa que ainda não foi testada. As pessoas estratégicas observam os padrões primeiro.
Observam como alguém lida com atrasos, conflitos, limites e responsabilidade. Prestam atenção à consistência entre palavras e ações. Só quando o comportamento se prova estável é que um acesso mais profundo faz sentido. Isto protege a energia emocional e o posicionamento psicológico. Há também uma dinâmica de poder envolvida. Quando revelas tudo rapidamente, enquanto a outra pessoa revela muito pouco, o equilíbrio emocional torna-se desigual. Eles compreendem-te profundamente, mas tu sabes muito pouco sobre eles. Esse desequilíbrio aumenta o controle deles sobre a interação. A revelação equilibrada cria uma influência equilibrada. Outro erro comum é confundir intensidade com ligação. Conversas longas, histórias pessoais e momentos emocionais podem parecer significativos, mas intensidade não é sinônimo de fiabilidade. Algumas pessoas ligam-se rapidamente e desaparecem com a mesma rapidez. A profundidade deve seguir a consistência, não a emoção. Quando teu mundo pessoal é revelado lentamente, a tua presença parece estruturada e intencional. As pessoas reconhecem que a proximidade não é automática. É construída, e aquilo que é construído gradualmente é mais valorizado. O acesso em camadas também protege os teus limites. Se alguém demonstrar inconsistência, falta de discernimento ou falta de discrição logo no início, o custo para ti é mínimo, porque nunca partilhaste informações mais profundas. Isto não tem a ver com distância, tem a ver com tempo. És aberto, mas não imediato. Caloroso, mas não exposto. Envolvido, mas não totalmente acessível. Porque o acesso emocional é uma das formas mais elevadas de influência, e a influência nunca deve ser dada num único momento. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu revelo em camadas. Número 7. Confundir vulnerabilidade com integridade. Existe um mal-entendido perigoso na psicologia moderna. A crença de que a exposição emocional completa é igual à força. Diz-se às pessoas que partilhar tudo o que sentem, revelar cada insegurança e expressar cada reação emocional é um sinal de autenticidade. Acreditam que se estiverem totalmente abertas a todo o momento, estão a ser honestas, reais e dignas de confiança. Mas existe uma diferença crítica entre vulnerabilidade e integridade. A integridade é a transparência controlada. A vulnerabilidade sem controlo é exposição emocional. Integridade significa que as tuas palavras, ações e valores estão alinhados. Significa que és honesto sem seres descuidado, aberto sem seres instável e real sem seres emocionalmente imprevisível. A vulnerabilidade não controlada faz algo muito diferente. Transfere o poder emocional para os outros. Quando expressas cada dúvida, cada medo, cada momento de insegurança, as pessoas começam a ver-te não como transparente, mas como emocionalmente dependente. As tuas reações tornam-se previsíveis. Os teus pontos de pressão tornam-se visíveis. O teu estado emocional torna-se fácil de ler. E aquilo que é fácil de ler é facilmente influenciado. As pessoas fortes compreendem algo que a maioria das pessoas ignora. A expressão emocional não é fraqueza, mas a fuga emocional é. Existe uma diferença entre partilhar quando é necessário e libertar tudo sem qualquer filtro. A expressão emocional sem filtros vem muitas vezes de um desejo de validação. As pessoas querem segurança. Querem que os outros lhes digam, tu tens razão, tu és forte ou tu não estás sozinho. Mas quando a validação se torna um hábito, a tua estabilidade emocional torna-se dependente da resposta externa. Isso não é força. Isso é dependência psicológica. A integridade, por outro lado, é uma estabilidade silenciosa. Não negas as tuas emoções, mas processas-as internamente antes de as expressares externamente. Escolhes o momento certo, a pessoa certa e o nível certo de partilha. Isto cria autoridade emocional. Quando falas sobre algo sério, isso tem peso
porque é raro, medido e intencional. Outro problema oculto com a vulnerabilidade constante é a percepção. As pessoas respeitam a profundidade emocional, mas são atraídas pelo controle emocional. Quando alguém reage intensamente a cada dificuldade, a cada crítica ou a cada incerteza, começa a parecer frágil em vez de honesto. E a fragilidade muda a forma como os outros interagem contigo. Podem tornar-se cautelosos à tua volta, evitar conversas difíceis, ou, em alguns casos, tirar partido da tua sensibilidade emocional. O controle emocional estratégico previne isto. Em vez de reagires imediatamente, fazes uma pausa. Em vez de expressares todos os sentimentos, escolhes aquilo que é útil comunicar. Em vez de procurares alívio emocional através dos outros, desenvolves a regulação interna. Isto não te torna numa pessoa fria. Torna-te estável e a estabilidade cria confiança. Mesmo pensadores poderosos como Nicolau Maquiavel compreendiam que a percepção molda a influência. Ele escreveu que um líder deve parecer compassivo, honesto e humano, mas deve sempre manter o controle sobre o que é revelado e quando. Porque a influência depende não apenas de quem tu és, mas daquilo que os outros estão autorizados a ver. Existe também um fator de tempo. A honestidade emocional é poderosa quando o relacionamento tem profundidade e confiança. Mas quando emoções fortes são expressas demasiado cedo ou com demasiada frequência, isso cria pressão emocional em vez de ligação. As pessoas sentem-se responsáveis pelo teu estado emocional. E quando as pessoas se sentem responsáveis, começam a distanciar-se. A integridade evita isto ao criar autossuficiência emocional. Tu partilhas a tua perspectiva, não a tua instabilidade. Expressas os teus valores, não a tua turbulência emocional. Comunicas força mesmo quando estás a discutir dificuldades. Outra distinção importante é entre honestidade e despejo emocional. A honestidade é clara, calma e intencional. O despejo emocional é reativo, pesado e descontrolado. Um constrói respeito, o outro cria desconforto. Uma presença forte provém da contenção emocional combinada com a honestidade seletiva. És verdadeiro, mas não exposto. Expressivo, mas não reativo. Humano, mas não emocionalmente dependente. Porque as pessoas mais fortes não são aquelas que revelam tudo. As pessoas mais fortes são aquelas que sentem profundamente, processam em privado e falam com intenção. Aqui está a verdade. A maioria das pessoas nunca compreende. Tu não perdes influência porque os outros são mais inteligentes do que tu. Não perdes o poder porque eles são mais agressivos. E não ficas para trás porque o mundo é injusto. Perdes o poder quando te tornas fácil de ler. Quando as tuas emoções são expostas de forma demasiado rápida. Quando as tuas reações são previsíveis. Quando as tuas lutas, dúvidas e pontos de pressão estão visíveis para qualquer pessoa que esteja a prestar atenção. Porque é assim que as pessoas compreendem os teus padrões emocionais, elas sabem como te gerir, sabem o que te afeta, sabem o que te põe na defensiva, sabem onde estão os teus limites. E no momento em que alguém conhece os teus limites, a tua influência começa a diminuir. A verdadeira força não tem a ver com esconderes quem tu és. Tem a ver com controlares aquilo que revelas. Quando revelas e quem ganha o acesso a isso, a honestidade não é fraqueza. A bondade não é fraqueza. A emoção não é fraqueza. A exposição descuidada, sim, é. O poder cresce quando as tuas palavras são comedidas. Quando as tuas reações são atrasadas. Quando o teu mundo emocional é disciplinado em vez de ser transmitido a todos. É este o aspecto da presença estratégica. Tornas-te calmo sob pressão. Tornas-te firme sob observação. Tornas-te difícil de prever. E quando te tornas difícil de prever, tornas-te difícil de controlar.
Isto não te torna numa pessoa fria. Torna-te preciso. O objetivo não é a distância. O objetivo é o controlo. O objetivo não é desconectar-te das pessoas. O objetivo é conectar-te sem entregares a tua posição. Porque os indivíduos mais fortes não são os mais ruidosos, os mais emocionais ou os mais expressivos. Eles são os mais serenos. Se este vídeo te ajudou a ver os teus pontos cegos, tira um momento agora mesmo. Deixa um gosto neste vídeo para que mais pessoas possam aprender a proteger a sua influência. Partilha-o com alguém que precise de limites mais fortes. E se levas a sério o domínio do poder, da disciplina e do controlo psicológico, subscreve o canal. É aqui que a força é construída. Uma reflexão de cada vez. Deixa esta afirmação final nos comentários. Eu controlo a minha exposição. Lembra-te disto. Quando falas menos, observas mais. E ao revelares com intenção, a tua presença muda. E quando a tua presença muda, o equilíbrio de poder também muda. A maioria das pessoas acredita que a sua maior ameaça é um inimigo poderoso. Elas pensam que o perigo vem de concorrentes agressivos, críticos abertos ou de uma oposição óbvia. Mas na realidade, a maioria das pessoas não perde o poder porque os outros são mais fortes. Perdem o poder porque fortalecem silenciosamente os seus inimigos. Não através do confronto, não através do conflito, mas através da exposição. Sempre que revelas demasiado, sempre que reages de forma emocional, sempre que tornas os teus padrões óbvios, tornas-te mais fácil de ler. E no momento em que alguém te consegue ler, consegue também controlar-te. Este é um dos princípios mais importantes do poder, compreendido por Nicolau Maquiavel. O poder não muda de mãos quando alguém te ataca. O poder muda de mãos no momento em que te tornas previsível, porque a previsibilidade cria controlo. Se as pessoas sabem o que te magoa, elas sabem onde pressionar. Se sabem como reages sob pressão, sabem como te provocar. Se compreendem os teus padrões emocionais, sabem como te mover sem usar a força. E a parte mais perigosa é esta. O poder raramente se perde de forma repentina. Ele desgasta-se lentamente através de pequenos comportamentos visíveis, da partilha excessiva, de reações rápidas, de explicações desnecessárias, de uma exposição emocional que parece honesta, mas que é estrategicamente descuidada. Muitas pessoas acreditam que a sua abertura as torna autênticas. Acreditam que partilhar tudo as torna dignas de confiança, próximas e fortes. Mas as boas intenções são frequentemente mal utilizadas por observadores estratégicos, porque o problema não é a honestidade, o problema é a honestidade indisciplinada. Existe uma diferença entre ser verdadeiro e ser fácil de ler, entre ser autêntico e estar exposto, entre ser transparente e dar aos outros um mapa das tuas fraquezas. Em ambientes competitivos, sejam sociais, profissionais ou pessoais, a informação é uma vantagem. E cada vez que revelas a tua instabilidade, os teus medos, os teus gatilhos emocionais ou os teus conflitos internos, antes de estarem totalmente processados, dás aos outros uma vantagem que eles não mereceram. Este vídeo não é sobre tornares-te numa pessoa fria. Não é sobre tornares-te falso. Não é sobre esconderes quem tu és. É sobre disciplina. Disciplina psicológica, visibilidade estratégica e revelação controlada.